Fala galera, hoje vamos estar reagindo a um vídeo aqui do meu amigo, né? Que é esse, vamos soltar do começo. Para mais vezes como esse, o Minecraft é cheio de blocos e itens, e tem vários crafts para cada um deles. O Minecraft é cheio de blocos e itens, e tem vários crafts para cada um deles. Seria muito difícil a gente saber decorado todos eles, né? Por isso, tem alguns itens que são menos craftados no Minecraft e a gente acaba nem sabendo como craftar eles no jogo. Mas vocês vão ficar surpresos do tanto de bloco e item legal que existe, e a gente consegue eles também craftando. Então por isso que hoje eu vou mostrar os 50 crafts que provavelmente você nem fazia ideia que existia no Minecraft. Para mais vídeos como esse aqui no canal, você precisa estar inscrito aqui embaixo e com o sininho já ativado, beleza? Aí você vai ser um dos primeiros a ver os próximos vídeos. E também deixa um like aqui, senão você vai passar um mês sem poder entrar no celular, hein? Olha o que acontece, mano. Então deixa o like aí, galera. Número 1. Beleza, galera? A primeiro craft aqui que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa concha de náutilo e esse coração do mar, e a gente vai colocar aqui na crafting table desse jeito aqui, galera. 8 conchas do náutilo e um coração do mar bem no centro. E a gente vai fazer esse canal aqui, galera. Olha só que interessante, cara. Olha isso aqui, mano. Que da hora, mano. Número 2. Com tijolo do Nether, certo, galera? Colocando desse jeito aqui. E 2 fungos do Nether colocando desse. Galera, eu só pausei aqui o vídeo, tá? Só pra eu contar um minuto pra vocês. Pronto, galera, só fui mandar um oi pro meu inscrito do Instagram, tá? Mas agora já voltamos, tá? Desse jeitinho aqui a gente vai fazer o bloco de tijolo vermelho do Nether, galera. Olha só que bacana. Sabiam como é que faziam isso? Olha só que legal. Número 3. Se você pegar um machado, não precisa ser de diamante, pode ser de qualquer coisa, certo? De ouro, de iron. E você clicar com o botão direito aqui em cima dessa madeira, galera, você vai descascar ela e ela vai ficar desse jeitinho aqui, galera. Olha só que bacana, mano. Número 4. Se você pegar um bloco de quartzo, galera, e colocar dentro de uma fornalha, beleza? Ele vai se transformar no bloco de quartzo liso. Olha só, ele não vai ter essas listrinhas aqui nas bordas, mano. Fica muito legal mesmo. Número 5. Com 8 de madeira, na verdade com 6 de madeira e com 3 de favo de mel, galera, aqui no meio, você vai poder fazer, galera, a colmeia. Olha só que bacana. Número 6. Galera, se você tiver um bloco de arenito ou um bloco de arenito vermelho, você pode colocar eles na fornalha, galera, e eles vão se transformar magicamente, depois de processado, galera, em um arenito liso, e depois o arenito vermelho liso também, galera. Ele vai ficar bem lisinho o bloco, igual o nome já diz. Número 7. Eu vou explicar pra vocês como é que faz esse bloco aqui. Vocês sabiam que dava pra craftar isso, mano? Com pedregulho e também com esse quartzo do Nether. Desse jeitinho aqui, galera, você vai fazer o diorito. Mano, eu particularmente pensava que só dava pra quebrar ele, mas não fazer ele não. Número 8. Outro bloco que eu não sabia que dava pra craftar, galera, é esse arenito aqui, cara. Você colocando diorito e também o quartzo do Nether, você faz... granito, na verdade, mano. O granito, eu não sabia que dava pra craftar ele, mano. Que louco. Número 9. Na mesma linha ali do diorito, galera, se você pegar o diorito e também uma cobblestone, certo? Um pedregulho, você vai fazer o andesito. Andesito, galera. E ele vem 2, mano. Olha que legal. Você tá gastando 2 blocos, mas ganha 2 andesito. Número 10. Com 8 fragmentos do pires marino colocados desse jeito aqui, galera, e também um corante preto, ok? Você vai fazer o prismarinho escuro, galera. Que da hora, mano. Olha que maneiro. Bonito pra caramba. Número 11. Essa construção aqui é pra quem gosta de fazer alguns fogos de artifício, galera. Se você colocar aqui a pólvora desse jeito aqui, o diamante, e também um corante verde limão, galera, você vai fazer a estrela de fogos de artifício, beleza? E também se você colocar aqui a pólvora e também o papel, você vai fazer os lindos fogos de artifício pra você vir aqui e começar a soltá-lo. Olha como fica bonito, cara. Pessoal, a gente tá quase batendo a meta de 20 mil inscritos. Porém, a meta do final do ano é 50 mil. Será que a gente consegue bater a nossa meta de 50 mil inscritos? Mano, então se inscreve aí no canal e
e também chama seus amigos pra se inscreverem também pra gente conseguir bater essa grandiosíssima meta, mano. Número 12. Essa aqui, galera, é uma dica muito boa, mano. É pra dizer que você pode conseguir queimar, fazer qualquer coisa com a fornalha, mano. Ao invés de colocar um carvão, você pode colocar qualquer coisa de madeira, galera. Você pode colocar a tora de cavalo, você pode colocar um item de madeira pra você cozinhar. Olha só, se eu tirar aqui, ele vai cozinhar da mesma forma, cara. Olha só o foguinho aumentando, cara. Isso aqui é muito da hora. Número 13. Se você pegar um tijolo de pedra, esse aqui que tá na minha mão, galera, e colocar numa fornalha, quando ele terminar, ele vai dropar pra gente, galera, o tijolo de pedra rachado. É como se a gente estivesse colocando no fogo e ele rachasse, cara. Olha só que legal. Número 14. Com esse item aqui, galera, que é a vara incandescente, ou Blaze Rod, ok? E essa fruta do couro estourada, a gente vai conseguir fazer a haste de extremidade, galera. Aquele item lá do Nether. Mano, ou é do The End? Agora eu fiquei confuso. É do The End, galera. Do The End. Número 15. Você pegando a terracota verde limão, galera, e colocando ela pra cozinhar, pra esquentar aqui na fornalha, certo? Ela vai dropar pra gente assim que ela terminar, galera. Esse item, a terracota é vidraçada verde limão. Esse item bem aqui, galera. Que doido. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Número 16. Galera, esse item aqui é o pó de concreto, certo? Pó de concreto verde limão. Se a gente colocar água aqui, galera, ele vai virar o concreto verde limão, beleza? Porém, sabia que dá pra craftar esse pó de concreto? Sim, mano. É só você colocar areia, certo? Desse jeitinho aqui e depois cascalho, beleza? Olha só, aí você consegue craftar 8 pó de concreto verde limão, galera. Isso aqui é muito da hora. Número 17. Agora com vidro, agora com obsidian e também com essa Nether Star, o que a gente consegue fazer, galera? O que a gente consegue fazer? Eu acredito que vocês já saibam o que é, né? Sim, o beacon, esse sinalizador aqui, galera. É assim que faz o sinalizador, mano. Que legal, que bacana, mano. Número 18. Agora com o vidro, certo? Ele vai colocar o vidro aqui em cima e depois o quarto do Nether aqui no meio e uma laje de carvalho aqui, mano. E a gente vai conseguir fazer o sensor de luz solar, mano. Número 19. Colocando aqui um baú, certo? E também um gancho disparador, a gente vai conseguir fazer o baú com uma armadilha. Número 20. Com 8 madeiras e também uma redstone bem no centro, galera, a gente vai conseguir fazer o bloco de notas. Se a gente conseguir pegar ele aqui, mano, ele vai tocar notas pra gente, que legal. Número 21. Vamos craftar uma comida aqui, galera. Se a gente colocar a abóbora, o açúcar e também um pouco de ovo, a gente vai conseguir fazer a torta de abóbora. Número 22. Pra quem não sabe como é que faz um repetidor de redstone, galera, é muito fácil. Só colocar 2 torres de redstone, uma redstone bem no meio e pedras embaixo, galera. E você vai fazer o repetidor de redstone. Número 23. E pra quem não sabe como é que faz um comparador, galera, é muito simples. Você vai colocar a tocha de redstone desse jeito, um quarto do Nether e também pedras. Olha só, a gente vai fazer o comparador. Número 24. Se eu queria fazer uma crossbow, galera, dá pra craftar ela, sabiam? Você colocando gravetos desse jeito e fios do lado e o gancho bem no centro, aí só falta a barra de ferro pra você completar e fazer a sua besta ou crossbow. Número 25. Pegando aqui graveto e também essa laje de pedra lisa, galera, você vai fazer o seguinte, vai colocar os gravetos bem aqui, assim, desse jeito, e a laje embaixo, e você vai fazer a armor stand, ou suporte de armaduras. Número 26. Você que tá procurando uma fornalha ainda melhor, galera, você vai colocar a sua fornalha bem no centro, beleza? E vai colocar barras de ferros ao redor, beleza? E embaixo você vai colocar a pedra lisa, aí você vai fazer a fornalha potente. Número 27. E ainda com fornalha, galera, você vai colocar a sua fornalha bem no centro e vai revestir ela bem aqui, assim, com essa madeira, certo? E vai fazer o defumador. Tá gostando do vídeo até aqui, galera? Então deixa... Galera, isso aqui tá muito louco. Esse anúncio não para de enxergar. Deixa seu like aqui embaixo, clica no botão de gostei que vai me ajudar bastante, mano. Então vamos ver quantos likes a gente vai conseguir com esse vídeo aqui. Número 29. Com esse vidro aqui, galera, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai revestir aqui
quase tudo aqui, beleza? E no meio você vai colocar o olho do Ender. E embaixo você vai colocar a lágrima de Gash. E você vai conseguir fazer o cristal do The End. Número 30. Com 7 lajes aqui, galera, você vai colocar desse jeitinho aqui, beleza? É como se fosse uma calça ao contrário. E você vai fazer o compostador. Número 31. Com 2 papéis aqui em cima, galera. E também 4 tábuas de madeira de carvalho. Você vai conseguir fazer a mesa de cartografia. Fazer vários mapas aí. Número 32. E agora com flint e madeira, galera, daquele mesmo jeito que a gente fez com o papel para fazer a cartografia, a gente vai conseguir fazer a mesa de arquearia. Número 33. Agora com barras de ferro, galera, a gente vai conseguir fazer o item mesa de ferraria. Muito igual aos outros, né? Número 34. Agora bora fazer um trilho com redstone, galera. A gente vai pegar aqui a barra de ferro, vai colocar de um lado e vai colocar do outro. E embaixo a gente vai colocar a redstone e no meio uma placa de pressão de pedra. E a gente vai conseguir fazer o trilho detector. Número 35. Outro trilho bastante legal, só que agora com barra de ouro, galera. A gente vai colocar do mesmo jeitinho, certo? E ao invés daqui no meio vai ser agora um graveto. E a gente vai conseguir fazer o trilho elétrico. Número 36. Pessoal, com gelo na mão a gente vai conseguir revestir isso aqui todinho e vai fazer, galera, o gelo compactado, beleza? Porém, galera, se você fazer vários gelos compactados e colocar daquele mesmo jeito, a gente vai conseguir fazer o gelo azul, galera. Que da hora, mano. Número 37. Galera, se liga aqui nesse item aqui, mano. A gente vai pegar pó de pedra luminosa ou glowstone, certo? Vai colocar desse jeito aqui e no centro vai colocar a flecha. E nada acontece. Por quê? Galera, eu estou aqui no Minecraft MCPE, certo? Beta 1.16. E aqui não dá certo, não acontece. Mas lá no Java a gente vai ter esse item aqui, mano, que é muito da hora. Então tentem aí se você tiver o Java Edition. Número 38. A gente pegando essa alga desidratada aqui, galera, que a gente vai conseguir no mar, certo? E colocando ela toda aqui, a gente vai conseguir fazer esse bloco de alga desidratada, mano. Parece também uma caixa de presente, né? Mas tudo bem. Número 39. Você sabia que dá pra craftar esse mob aqui, esse bloco, na verdade, esse magma block? Galera, só colocando aqui creme de magma, mano. Desse jeitinho aqui, a gente vai conseguir fazer o bloco de magma. Número 40. Com 9 fungos do Nether, galera, a gente vai conseguir fazer esse bloco aqui, que é o bloco de fungo do Nether, mano. Olha só que maneiro. É muito bonitinho mesmo. Número 41. Com 7 couros na mão, galera, a gente vai conseguir fazer desse jeitinho aqui uma armadura de couro pra cavalo. Número 42. Com 6 blocos de madeira, galera, posicionados desse jeito aqui. E também uma barra de ferro, a gente vai conseguir fazer o glamouroso escudo. Então façam, que é muito importante ter um escudo no seu Minecraft. Número 43. Com as escamas da tartaruga, galera, a gente vai conseguir fazer uma armadura. Na verdade, só o casco da tartaruga, só o capacete lá, mano, não vai poder fazer os outros. Seria legal, mas esse casco aqui já tá valendo a pena. Número 44. Se a gente tiver um bloco de caldeirão aqui, mano, e colocar água dentro dele, a gente vai pegar qualquer corante de qualquer cor, mano, e pintar a nossa armadura de couro, galera. Isso é muito maneiro mesmo, pra você poder personalizar a sua roupa e deixar ela bem colorida, galera. Ó, tô colocando várias cores aqui, colocar um azul aqui pra nossa armadura, colocar aqui também, sei lá, um verde, beleza, pra nosso capacete, ou um amarelo, ou não, um laranja pra nossa bota, galera. E a gente pode se vestir aqui bonitinho e ficar todo colorido, mano. Número 45, com 3 blocos de púrpura, galera, a gente vai colocar desse jeito aqui pra gente poder fazer a laje púrpura, certo? Porém, se a gente colocar 2 lajes, uma em cima da outra, a gente vai ter o pilar púrpura. Ele é muito bonito e, vara, decoração vai ser muito bonito mesmo. Número 46, com um bloco de pedregulho, certo? E também essa vinha aqui, embaixo desse bloco de pedregulho, a gente vai poder fazer o pedregulho com musgo, galera. Também vocês sabiam que dava pra craftar esse item aqui, cara? Muito da hora. Número 47, com um fragmento de prismarino, galera, e um cristal de primarino também, colocados desse jeito aqui, beleza? E o cristal assim, a gente vai conseguir fazer a lanterna do mar. Número 48, olha só que bacana, galera. Se a gente colocar aqui o cascalho desse jeito aqui, beleza? E a terra desse jeitinho aqui na crafting table, a gente vai conseguir fazer a terra grossa, galera. Olha só como é que é a diferença da terra grossa pra Dust no Amazônia, galera. Olha só como é que é a diferença. Muito legal mesmo. Número 49, com 8 pepitas de ferro, galera, colocados bem aqui
aqui assim, certo? E uma tocha bem no centro. Olha só, e vai conseguir fazer a linda lanterna. Cara, esse item aqui eu gosto pra caramba, mano. Se você também gosta desse item, comenta aí embaixo, quero saber, mano. Número 50. E por último, mais ou menos importante, galera, se a gente colocar aqui esse trigo bem aqui assim, colocar todo de trigo, aí a gente vai conseguir fazer o fardo de feno. Se você quiser economizar, se você quiser colocar, decorar também, é só colocar esse todozinho de feno e você vai ter esse fardo de feno aqui pra você comer ou usar como decoração na sua casa. Pessoal, eu quero saber de vocês, mano, qual foi o craft que você mais gostou e o craft que você não sabia? Coloque nos comentários, eu quero saber de todo mundo, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Esses foram os 50 crafts que você provavelmente não desconfiava ou não sabia que existia no Minecraft. Eu achei muito da hora, teve vários crafts aí que eu não fazia nem ideia que tinha, mano, que dava pra fazer, mano. Então coloque nos comentários que você gostou, que você não gostou também, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui embaixo que vai ser muito importante pra mim, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro, fico com Deus e até a próxima, galera. Fui! Oh my god, galera. Agora, bye bye, porque o próximo vídeo vai ser lançado